3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo essa gravação depois, mas principalmente bom dia aqui para o Thiago, Rodrigo, Jamerson, Michael, Augusto, Davi, David, Beli, Jonathan, Bárbara, Josenildo, Márcia, Luciano, Aline, Vinícius e mais 6 pessoas aqui que não estou conseguindo ver todo mundo. Pessoal, bem-vindos mais uma vez no nosso encontro aqui online da disciplina Princípios de Economia. Hoje é uma sexta-feira, dia 25/2. Lembrando sempre que essa gravação está sendo realizada não para constranger ninguém ou para expor a privacidade de qualquer que seja, principalmente para que quem não pôde estar aqui hoje possa assistir. Então, esse vídeo depois vai estar disponível no nosso Google Classroom, um link que vai levar para o YouTube. Eita, professor, você está colocando todo mundo, a gente está sendo exposto lá no YouTube? Não é bem assim, tá? Esse vídeo está sendo colocado como não listado, ou seja, apenas quem tem o link consegue acessá-lo. Ele não vai estar acessível para qualquer pessoa que faça pesquisa, por exemplo, com as expressões princípios de economia, ou Luiz Maia, ou o FRPE, não vai aparecer, tá? Só para quem tem o link, e o link a gente coloca no nosso grupo do WhatsApp e no nosso grupo do Google Classroom. Ó, o Luciano já desenrolou lá, beleza, muito bem, Luciano, legal. Qualquer bronca, gente, qualquer dificuldade de acessar qualquer material que seja, não hesitem em me mandar uma mensagem, tá? Até comentando uma coisa, sobre o WhatsApp, pessoal, a única possibilidade de eu demorar demais para responder é se tiver no meio de um final de semana, assim. Se eu tiver, sei lá, no meio de um jogo de futebol, se eu estiver brincando com minha filha e tal, a pessoa mandou um WhatsApp no final de semana, talvez demore umas 24 horas, 48 horas para responder. Mas fora isso, dia de semana normal, a hora que for, assim que eu ver a mensagem de vocês, eu vou interagir, vou trocar ideia, tá certo? Legal, muito bem. Pessoal, nós estamos aqui dando essa primeira aproximação com as discussões sobre economia. No nosso último encontro, a gente falou bastante sobre a economia como ciência econômica, a gente falou da importância de entender a abordagem da ciência, né? Num momento em que, infelizmente, a gente tem pessoas combatendo a ciência, negando a ciência, ou, de alguma forma, levantando suspeitas sobre a ciência, como se ela fosse, de alguma forma, duvidável, questionável, enviesada, né, tentando ludibriar as pessoas. E eu tentei ser bastante enfático nessa nossa conversa, explicando que um cientista é alguém que não sabe nunca a verdade. Ele persegue a verdade, mas ele nunca sabe a verdade. E nesses momentos de tensão, às vezes os cientistas também não são tão, digamos assim, honestos em explicar isso. Nós precisamos dizer que nós não somos conhecedores, detentores da verdade. O que nós temos é um processo muito, muito sério, muito exaustivo de tentativa de negar as nossas hipóteses, os nossos modelos. Como a gente faz isso de uma maneira muito obstinada, muito dedicada, inclusive submetendo o nosso conhecimento, nossas observações à avaliação às cegas, né, por outras pessoas, então eu vou lá, escrevo um artigo, mando, e sei lá, esse negócio vai entrar para uma revista, pode cair para um cara que é ganhador de prêmio Nobel. Ele pode chegar lá e ler, deixa eu ver se esse artigo aqui está prestando. Não, está prestando não, errou em tal argumento, faltou sustentar essa afirmativa aqui e devolve. A ciência ela é um processo de depuração. A gente nunca vai conhecer a verdade, no entanto, a gente nunca abdica de procurá-la. Então, o cientista é alguém que te apresenta, quando ele fala, quando ele descreve a sua teoria, a sua observação, ele te apresenta a hipótese que não se conseguiu desmentir. Então é isso que a gente tem. Quando a gente tem a afirmação da ciência dizendo vacine seus filhos, independente de eles terem entre 5 e 11 anos de idade, o que essas pessoas estão falando não é do tipo, confia em mim,
o Bolsonaro está certo ou está errado. Vote no Lula ou vote no FHC. Nada disso. O que ele está falando é assim, a gente usou toda a nossa capacidade crítica de pessoas de diferentes lugares, com diferentes visões, com diferentes... bombardearam aquela afirmação e não conseguiram provar que ela estava errada. Então é isso que a gente tem. Qual que é a afirmação? É que essa vacina está salvando vidas. Que os riscos que ela eventualmente traz, e qualquer medicamento tem riscos, são muito, 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 muito inferiores aos benefícios que ela traz. Isso é que a ciência faz. Tá. Depois que a gente explicou isso, a gente começou a falar do primeiro modelo, a primeira tentativa de aproximar aqui da gente de como funciona a ciência na prática. Eu também falei para vocês que a ciência econômica ela tem uma característica particular. Às vezes é difícil fazer experimento controlado. Não é igual na química, que você vai lá, coloca certos reagentes num tubo de ensaio que foi esterilizado, completamente limpado, limpinho, né? E uma determinada grau de luminosidade, temperatura, pressão, tudo mantido sob observação. Fala, bom, tudo mais constante, se eu colocar esses dois reagentes, eu vou encontrar tal resultado. Na economia, muitas vezes é difícil fazer esse tudo mais constante. Então, as teorias precisam basear em observação muito criteriosa, precisam se submeter ao escrutínio, né, à investigação de outros, precisam tentar ser contrapostas a diferentes realidades, diferentes países e tudo mais. Tá, mas aqui a gente vai começar mostrando esse processo de criação do saber pela o enunciado de um modelo. Então, vocês estão vendo aí na tela, por favor, levanta a mãozinha aí para quem está vendo o fluxo circular. Beleza. Então, estou vendo que vocês confirmaram aí que estão vendo a mesma tela que eu. Aí, olha só, um modelo é formado por hipóteses. Gente, perceba bem como que é a ciência. É assim, você primeiro fala, diz com o máximo detalhe possível aquilo que você acha que é a realidade. Depois você vai e usa essas hipóteses para tentar explorar as implicações desse modelo, e aí você vai ver na realidade. Pode ser que esse modelo explique 40% da realidade. Pode ser que esse modelo explique 70% da realidade. Pode ser que esse modelo não explique nada da realidade. E aí você joga fora. Tá? Mas é assim, a gente primeiro afirma, depois a gente vai confrontá-lo com a realidade. Se a gente fizer o contrário, a nossa teoria muda conforme a prática, conforme a vivência. Você já viu aquela frase que algumas pessoas, às vezes, de forma meio até preconceituosa, falam assim, na prática a teoria é diferente. Isso é um desconhecimento sobre o processo científico. O processo científico, ele primeiro pede que o cientista seja muito rigoroso na descrição das suas hipóteses. E depois ele vai bombardear aquela hipótese com todo tipo de observação. Mas vamos lá, vamos ver se esse modelinho aqui explica alguma coisa que interesse. O modelo chama-se fluxo circular da renda. Duas hipóteses fundamentais. Primeiro, só existem dois grupos de agentes. Por um lado, as famílias, por outro lado, as empresas. Segunda hipótese, esses dois grupos negociam em dois mercados. O mercado de fatores produtivos, então pode ser força de trabalho, pode ser uma terra, né, uma propriedade rural, agrícola, pode ser uma máquina, pode ser... Tudo isso são fatores produtivos. Eles são de propriedade da família, ou das famílias, e as famílias vão para o mercado para alugar isso aí. Professor, peraí, o capital está na mão de poucos na economia real, esse negócio não vai prestar. Eu falei, tudo bem, eu sei que aqui a gente não está sendo preciso em descrever todas as questões da realidade. Mas lembra daquela história do mapa. Se eu tivesse um mapa para me levar daqui até Salgueiro, daqui até Caruaru, aquele mapinha que eu tenho lá na mão, no bolso, tal, ele me ajuda muito. Mas ele não vai descrever toda a realidade. Aliás, o mapa ele coloca lá embaixo dizendo assim, a proporção é de 1 para 50 mil. Ou seja, cada 1 centímetro aqui no mapa equivale a 50 mil, ou 50 milhões de centímetros na realidade. Então ele diz que é uma simplificação.
Mas é por ser simples e poder ser carregado no meu bolso é que ele vale a pena. Imagine um mapa na proporção de 1 para 1. Vou fazer um mapa dessa sala aqui onde eu estou. Aí eu vejo, o mapa é do tamanho da própria sala. Para que serve um mapa que é do tamanho da própria realidade? Ele não é prático. A gente quer realmente uma simplificação. Tá, então aqui vamos ver se essa simplificação ela é útil, se ela continua gerando implicações interessantes ou se ela destrói aquele fenômeno que a gente está querendo observar. Tá, então a hipótese 2 diz assim: as famílias são donas dos fatores produtivos, sejam eles trabalho, máquina, terra, e elas alugam isso aí para as empresas. As empresas vão lá e pagam por esse aluguel. Usam esses fatores produtivos para gerar bens e serviços que vendem para as famílias. Tá. Qual que é a implicação de um modelo como esse? Bom, que há dois fluxos. Um de renda, de valores monetários, e outro de bens e serviços reais, de coisas que têm valor, tá? E que se esse fluxo circula num ambiente fechado, só com esses dois elementos, então você pode medir em qualquer ponta. Né? Imagina uma tubulação que ela é toda fechada, no formato de um círculo. Se você medir quanto de água passou numa determinada tubulação aqui em cima, vai ser o mesmo quanto de água vai passar na tubulação ali embaixo, porque não tem vazamento, né? Tá tudo ali, tá tudo contabilizado. Tá, então, como é que a gente registra essas ideias de uma maneira que seja visualmente apreciável? Então, o que vocês estão vendo aí é exatamente o que eu descrevi, tá? Na faixa azulzinha, a gente tem um fluxo monetário. Quando a gente fala, gente, que um país teve um PIB de 6 trilhões de dólares, de 10 trilhões de dólares, esse negócio não faz muito sentido. A gente, na nossa mente, não consegue, a gente consegue só imaginar que aquilo corresponde a um volume muito grande de bens e serviços, tá? Mas nesse nosso modelo aqui, a gente está fazendo o seguinte: toda a produção de bens e serviços que está indo a mercado aqui, ó, no quadradão, no retângulo de cima, toda essa produção, ela vai corresponder a um fluxo monetário. Tá? Então, essa produção toda, ela corresponde a uma espécie de um fluxo monetário que pode ser medido por essa faixazinha azul. A faixazinha vermelha é dos bens reais, tá? Então, de alguma forma, eu posso medir a remuneração dos fatores ou eu posso medir o valor dos bens e serviços finais. Por quê? Porque toda a produção negociada em mercado, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em salário, juros. Salário é a remuneração pela força de trabalho. Juros é a remuneração pelo uso do capital financeiro. Lucros é a remuneração para quem era dono da empresa. E aluguéis era a remuneração para quem te arrendou uma terra ou para quem te arrendou uma máquina. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo que é faturado por uma empresa vai ser distribuído para alguém. Ah, não, mas a empresa pode comprar uma nova máquina. Sim, mas mais cedo ou mais tarde, aquela máquina também vai gerar fluxos de renda, de serviços, e alguma hora você vai ter que devolver aquilo para o acionista. Então, só para dar um exemplo assim mais palpável disso, gente, olha só. A empresa Apple, que é uma das maiores empresas do planeta, todo mundo sabe, é gigante do setor de tecnologias, essa empresa, ela passou, num período recente, eu acho que, se não me engano, 12 anos que ela fez um compromisso assim: todo o lucro que eu tiver, eu vou reinvestir. Não vou pagar um centavo de dividendos para o acionista. E olha que é uma empresa de capital aberto, então não é só um acionista. O controlador era o Steve Jobs, né? Aquele cara que morreu, sabidão e tudo mais. Mas tinha um monte de gente que era dono também de pedacinhos dessa empresa. No entanto, a empresa falou para todos os acionistas assim, ó: não vou pagar nada de lucro. Todo o lucro que eu tiver vai ser reinvestido. E mesmo assim a turma queria investir,
Por quê? Ora, porque é uma empresa extremamente inovadora. Quando ela pegava o seu lucro e reinvestia, ela gerava um novo produto, um novo aplicativo, um novo iPhone, e que todo o planeta queria comprar. Então, se o acionista não ganhava dinheiro na distribuição do lucro, ele ganhava dinheiro na valorização da empresa, que a empresa cada vez subia. Se não me engano, as ações da Apple chegaram a valer 700 ou 800 dólares, uma ação. Quer dizer, algo que no início tinha sido negociado lá a centavos ou dólares e tal, já estava em centenas de dólares, porque com o passar do tempo, o valor daquela empresa ia crescendo, tá? Tá, mas voltando aqui para o nosso exemplo, mesmo que a empresa Apple levasse muito tempo para distribuir lucro, quando ela distribuía, aí era uma bolada. Então, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, todo o faturamento da Apple se converte e vai se converter em salários, juros, lucros ou aluguéis. Daí, do ponto de vista da macroeconomia, ou seja, da economia como um todo, a gente pode dizer que medir a produção de bens e serviços finais que vai ao mercado é equivalente a medir a renda total paga aos detentores de fatores de produção. Tá, então, você pode pensar assim, isso é apenas uma curiosidade, que eu posso medir pela renda, eu posso medir pela produção. Não, isso tem implicações muito importantes. Por quê? Porque, na prática, um país vai medir. Ele vai medir com informações sobre a renda e vai conferir com informações sobre a produção. Aqui e ali, ele vai ter que fazer encontro dessas informações. O IBGE tem esses dados dos dois lados. Se alguma coisa não bate, ele vai atrás de saber por quê. Onde é que esse dinheiro aqui desapareceu? Onde é que a renda aqui não foi distribuída e tal? Então, isso tem a primeira implicação, que é a gente ver que mensurar o desempenho de uma economia ao longo de um ano pode ser feito pela mensuração do fluxo total de bens e serviços que foram comercializados ou pelo volume total de rendas que foram pagas. Essa é a primeira grande implicação. Mas tem uma maior, peraí. A gente pode usar esse modelo aqui para explicar a crise dos anos 30, que foi a maior crise do sistema capitalista. Ora, vamos dar uma olhada aqui? O que aconteceu nos anos 30? Gente, eu vou fazer uma síntese bem rapidinha aqui da questão histórica. A gente tinha, ao longo dos anos 20, um período de muita prosperidade. O método gerador de bens materiais no planeta se chama empresa. Empresa é uma coisa que antecede até o sistema capitalista. Tá? Empresa é uma organização que fala assim, eu vou tentar reunir as pessoas que são boas em determinadas técnicas com as ferramentas que são mais úteis para aquelas técnicas, e aí eu vou tentar fazer com que haja uma espécie de especialização. A empresa não vai fazer todo tipo de sapato, vai fazer sapato de couro. Essa outra aqui não vai fazer todo tipo de roupa, vai fazer só camisa. Então, essa ideia de especialização é o primeiro elemento de uma empresa. O segundo elemento, e aí entra um pouquinho já da essência do capitalismo, é a ideia de que, ao gerar lucro, ou seja, ao ter um retorno maior do que aquilo que eu pago aos funcionários, eu vou pegar esse lucro, vou reinvestir, comprando mais máquina, aumentando tal, e aí eu vou ter cada vez uma escala maior. Tá? Então, essas duas bases já estavam presentes mesmo antes do capitalismo, lá no século XVII, se transformar no sistema preponderante no planeta. Mas nos anos 20, o método de empresa começou a ter um enorme crescimento com a captação de recursos junto ao público, a captação direta de recursos junto ao público. Então, isso é um avanço institucional. A gente já tinha algumas empresas antes que tinham capital aberto, tinham ações negociadas em mercados e tal, mas a coisa ganhou uma escala maior ao longo dos anos 20, em que a gente começou a estabelecer essas tais de bolsas de valores. Só que a gente ainda não sabia exatamente como regular essa coisa. Então, uma pessoa poderia registrar numa bolsa de valor um projeto de uma empresa, que ainda sequer existia.
Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em todo lugar. Se as pessoas fossem sérias, elas registravam um projeto, vendiam partes daquele projeto, montavam a empresa e ganhavam dinheiro. Só que se não existe alguém que confere se esse projeto é sólido, se ele vai dar certo mesmo, e mesmo também existem projetos que dão errado e tal, a gente começou a operar esse sistema de captação de recursos de uma maneira eufórica e irracional. Então, uma espécie de um otimismo exagerado, não justificado, gerou uma corrida muito grande, uma espécie de especulação, uma bolha especulativa, muita gente comprando umas coisas. Só que da mesma forma que criou-se esse movimento entusiástico, emocional e especulativo de captação muito grande de recursos, quando a coisa começou a se mostrar ilusória, estabeleceu-se o contrário. Uma fuga muito grande, um pessimismo muito grande. Então, ao longo dos anos 20, a economia parecia crescer a taxas milagrosas e, de repente, a turma falou assim, essa bolha vai estourar, essa bomba vai explodir. É melhor eu vender tudo que eu tenho agora e guardar. Porque talvez eu não tenha dinheiro para comprar comida dos meus filhos amanhã. Então, quando esse processo se reverteu, estabeleceu-se na sociedade capitalista central nos Estados Unidos e propagou-se por todo o planeta um profundo pessimismo. Profundo pessimismo. Quando você, como família, como pessoa, como consumidor, fica profundamente pessimista, você fala assim, eu vou perder meu emprego. Se eu vou perder meu emprego, é melhor eu já não gastar nada agora. Eu já vou começar a diminuir o orçamento aqui. Se eu gastava R$250 na feira, agora eu vou fazer uma feira de 100. E vou botar todo mundo aqui para contratar mais nada, apagar a luz de casa, não vou gerar nem energia elétrica aqui em casa. Se todo mundo entra nessa de tentar não gastar, o que acontece é que algumas pessoas vão começar a ser demitidas, porque as empresas não estão vendendo, não estão conseguindo girar suas mercadorias. Fala assim, ó, vou ter que demitir meu pessoal, não estou tendo o mesmo fluxo de comércio, de negócios que eu tinha, vou demitir. Isso confirma o pessimismo. Então, passa a ter só dois tipos de cidadão consumidor. Aquele que já perdeu o emprego e não tem grana para gastar, aquele que não perdeu o emprego ainda, mas acha que vai perder e também não vai gastar. Então, se estabelece essa ciranda em que o consumo ele é drasticamente, profundamente travado. E quando isso acontece, as empresas começam a não faturar. Se elas não estão faturando, elas vão deixar de produzir, porque não está sequer vendendo o estoque que já tem. Se eu não vou produzir, eu não preciso contratar mais ninguém. Demite esse povo. Tá? Então, uma vez que se estabelece esse profundo pessimismo, a gente chama de depressão. A depressão é esse ciclo vicioso em que as famílias deixam de gastar, as empresas deixam de faturar, demitem mais pessoas e as famílias gastam menos ainda. Então, com uma perspectiva de futuro muito ruim, as economias tendem ao colapso. Então, assim, sem querer fazer pouco do sofrimento, né, que está ocorrendo hoje lá na Ucrânia, com invasão, guerra e tudo, num momento como aquele, o que está acontecendo hoje na economia da Ucrânia é isso. Ninguém mais gasta. A economia vai para o colapso. O país está sendo invadido. Tanque está chegando na capital da cidade. Bombardeio de madrugada. A economia entra em colapso. A primeira vítima não é nem a pessoa. A primeira vítima é a economia. As pessoas correm para o banco para sacar todo o dinheiro. Ora, se todo mundo tentar sacar dinheiro do banco, o que acontece com o banco? Ele quebra. Uma grande parte do dinheiro dos depositantes não está lá. Ele emprestou para outras pessoas, para empresas e tal. Se todo mundo for buscar o dinheiro de uma hora para outra, não vai ter para pagar. Isso aconteceu nos bancos americanos, gente. Aconteceu de os bancos fecharem a porta. E tem até uma história muito curiosa, que tem um banco famoso que existe até hoje, chama JP Morgan. Ainda é um banco de investimento, mas existe até hoje. Na época, ele era um banco que também recebia depositantes, né?
caderneta de poupança, essas coisas todas. E os bancos todos americanos fecharam, e esse cara, JP Morgan, lá, famosão, banqueiro, ele virou e falou assim, o nosso banco não fecha. Eu falei, como assim? O povo vai entrar aqui, vai quebrar tudo, vai dar... Não. Nós vamos receber um por um dos nossos clientes. Nós vamos explicar que nós não temos dinheiro para dar para eles, mas nós vamos prometer que nós vamos dar esse dinheiro para eles. Sim, rapaz, mas o povo vai ficar com raiva que não pode pegar o próprio dinheiro, vai começar a bater, vai matar a gente aqui, tocar fogo no banco. Falou assim, isso eles vão fazer nos bancos que fecharem a porta. No nosso, eles não vão fazer. Nos nossos, eles vão chegar aqui e vão encontrar o dono do banco, explicando por pessoa, os gerentes todos, todo mundo aqui dizendo, seu dinheiro vai ser devolvido, não se preocupe. Isso é uma questão passageira. Daqui a pouquinho você vai ter seu dinheiro. Sinto muito, não tenho o que eu possa fazer. Parará. E esses caras ficaram com o banco aberto mesmo. Então, naquele momento de nervosismo, de desespero, teve agressão, mas esse banco conseguiu manter a porta aberta. Ele acabou ganhando uma credibilidade maior comparado com os outros bancos. Pessoal, a crise se propagou para o mundo inteiro com medidas muito equivocadas de política econômica que os americanos tomaram. Quer ver? Uma das coisas que eles fizeram foi subir barreira comercial, criar impostos para importação de produtos de fora para vir para dentro dos Estados Unidos. Fala, não, se agora a gente precisa proteger a nossa indústria, vamos meter barreira. Aí você vai falar assim, peraí, Luiz, o berço do capitalismo, o país mais liberal do mundo, iniciou uma guerra comercial? Iniciou. O mundo inteiro fez a mesma coisa. Ah, é? Estados Unidos está subindo barreira? Também vou subir barreira. Agora não entra produto importado aqui. Tudo que as nossas famílias quiserem comprar vai ter que ser da indústria nacional. Tá. O comércio internacional, naqueles anos, ele chegou a cair 30%. Se você antes vendia R$100 de soja, você passou a vender 70. O Brasil, que vendia o seu café, era o seu principal produto, né? O Brasil era um fazendão, era basicamente a fonte principal de receita pública, de impostos, tudo era o café. O café mandava no Brasil, né? A República estabeleceu esse poder aí de Minas e São Paulo, esses caras mandavam, eles escolhiam quem quer ser o presidente e tudo mais. Então, esses caras de repente viram o faturamento despencar, o preço do café despencar, o volume de café vendido no mercado internacional despencar, o Brasil estava na bancarrota também. Então, um fluxo circular da renda como esse aqui te explica exatamente por que isso acontece. Ah, peraí, Luiz, mas tem muita coisa que não está explicada aí. Cadê os bancos? Não está aí. Cadê a política econômica do governo? Não está explicada aí. Sim, amigo, mas perceba, lá no mapinha que eu pego para ir até Salgueiro, também não está dizendo onde é que os policiais pedem toco, também não está dizendo onde é que tem o melhor restaurante para comer um bode, não está dizendo muitas das coisas da realidade, mas te ajuda. Esse daqui também é um modelo que não descreve a realidade na sua completude. Sabe por quê? Porque você nunca vai conhecer a realidade. Lembre-se bem dessa frase, gente. Eu tenho alunos meus que 10 anos depois de fazer essa disciplina comigo, vem comentar. Eu lembro daquela história da ervilha e do vulcão. É isso, gente. A verdade não é para os seres humanos. Nós somos ervilhas olhando para vulcões entrando em erupção. Aí a pessoa fala, mas ervilha não tem óleos. Eu falo, exatamente. A verdade não é para nós. O que nós temos são indícios, né? Se você quiser uma imagem menos bizarra do que essa, volta lá para o mito da caverna, lá dos filósofos gregos, se não me engano, Platão. Acho que é Platão, A ideia de que você não enxerga, você está preso numa caverna, você enxerga só as sombras das coisas que passam na frente da caverna. Você não olha para a realidade não é alcançável. Então, isso é a ideia da ciência. Os modelos são, de fato, simples, mas, de alguma forma, eles nos ajudam. Só para terminar a análise desse modelo aqui, de que maneira que a gente pode criticar esse modelo? Bom, primeiro, não tem governo. Eita, é mesmo, governo é uma parte importantíssima da economia. No nosso caso aqui no Brasil, o governo é uma parte importantíssima para atrapalhar a economia. Claro que o governo também nos dá o SUS, que não funciona tão bem, mas é o que a gente tem. É claro que o governo também nos dá segurança pública, que funciona melhor nos bairros ricos do que nos bairros pobres, tudo bem.
É claro que o governo também nos dá justiça, que tarda e falha, mas tudo bem, é a que a gente tem. Tá? O meu ponto é dizer assim, o governo é um ator-chave no processo da economia. E ele não está nesse modelo. É verdade, isso é uma falha. Quer ver outra coisa? Comércio internacional. Eu falei para vocês aqui que a crise se propagou para o mundo inteiro através de barreiras protecionistas que os Estados Unidos interpuseram. Aí você fala assim, aí não tem barreira, não tem comércio internacional, só tem as famílias e as empresas. É verdade, esse modelo não capta toda a realidade, mas ele explica uma parte importantíssima, parte central daquela crise, que é a instalação desse processo de profundo pessimismo, restrição dos gastos pelas famílias, e isso gerando um efeito cascata, de quebradeira nas empresas, mais demissão, gasto ainda menor. Quebradeira das empresas, mais demissão, gasto ainda menor. E aquela coisa tende a levar a economia para o colapso. Tá. O modelo é perfeito? Não. Ele explica 100% da realidade? Não. Ele é útil? É. Legal. Perguntas sobre esse primeiro modelo ou posso passar para o segundo? Pode passar. Legal, gente. Esse segundo, vocês vão ficar de cara, porque esse segundo ele é impressionante, é uma coisa bestinha, simples. Tem uma hipótese a mais, tem 3 hipóteses, mas ele já permite falar de tanta coisa legal, tanto análise interessante que a gente pode fazer, que é uma coisa impressionante, tá? Então vamos lá. A FPP, ou Fronteiras de Possibilidades de Produção. Eu vou ler aqui as hipóteses, vou explicando. Daqui a pouquinho a gente vai tentar fazer sentido dessa história juntos, tá, gente? Primeira coisa diz assim, ó. Suponha que uma economia tenha meios de produzir apenas 2 bens. Café ou computador. No livro de economia que eu estudei há 30 anos atrás, o exemplo era manteiga ou canhão. Eu falava, que diabo é isso na economia? Que mente bizarra é essa do cara que propôs uma economia que só produz manteiga ou canhão? Aí eu tentei fazer uma coisa melhor. Café ou computador? Apela um pouquinho melhor para mim, porque de um lado tem um produto agrícola, do outro lado tem um produto industrial, de um lado tem uma coisa que a gente come, que a gente se satisfaz, do outro tem uma coisa que a gente usa para produzir, enfim, tá. Mas vamos simplificar, assim, que o produto tem, o país produz ou A ou B. Uma maneira mais intuitiva de pensar isso é falar assim, imagine que esse país produz ou bens de consumo ou máquinas e equipamentos. Ah, beleza, então eu posso colocar, em vez de 2 produtos específicos, eu posso colocar 2 categorias de produtos. De um lado tem um fazendão, que faz um monte de comida, do outro tem uma indústria que faz um monte de equipamentos, máquinas que a gente precisa. Tá, seja como for, nós vamos dizer assim, essa economia produz ou A ou B. Tem que escolher. Não dá para produzir tudo. Não dá para produzir, de alguma forma, as duas coisas em quantidades infinitas. Tá? Vamos para a segunda hipótese do modelo. Os fatores de produção, trabalho, capital, e capital aqui está sendo entendido como máquinas, equipamentos, ferramentas, coisas que fazem o trabalho ficar mais produtivo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar uma história para vocês. Há milênios atrás, eu trabalhava no Ministério da Fazenda, da Economia, lá em Brasília. E eu tinha um chefe que era um economista muito bom e tal. E eu vivia reclamando para ele que o meu computador era muito lento, travava toda hora e que estava atrapalhando o meu trabalho lá. Ele falou, não, uma hora a gente vai trocar. Aí teve um dia que ele apareceu, eu cheguei no trabalho e o computador tinha sido trocado. Tinha um computador bem mais novinho lá e tal. Eu falei assim, finalmente e tal. Falei, nossa, minha produtividade vai aumentar muito. Aí esse cara, que é economista, virou para mim e falou assim, não, peraí. A produtividade sua não, a produtividade da máquina. Eu falei assim, não, peraí. Calma lá. Você é economista. Quando eu tenho uma máquina melhor, o que acontece com o valor da minha hora trabalhada? A minha hora trabalhada gera mais coisa.
Então, uma máquina melhor aumenta a produtividade do trabalho. Aí ele ficou com vergonha de ter enganado. Assim, falou, não, é verdade, desculpa. Mas por que eu conto essa história, gente? Um trabalhador brasileiro, em média, gera, por 1 hora de trabalho, ele gera X. Um trabalhador americano, para a hora de trabalho dele, gera 4 ou 5x. A hora de trabalho de um americano gera 4 vezes mais serviços, bens, do que a hora de trabalho brasileira. Aí você olha e fala assim, o que os americanos têm, que eles são tão mais sabidos, eles são melhores que a gente é o vira-lata, a gente não presta? Não, eles têm máquinas. Se você tem melhores máquinas, a sua hora de trabalho vai valer muito mais. Se a sua hora de trabalho vai valer mais, tem uma boa chance de que você vai ganhar um salário melhor. Um dos grandes problemas do Brasil é trabalhar com tecnologia obsoleta e privar do acesso à tecnologia 60% das empresinhas pequenininhas que trabalham no fundo de quintal. Essas pessoas estão usando tecnologia de 50 anos atrás. E aí a hora de trabalho de cada pessoa é bem pequenininha. Elas geram pouco comparado com empresas mais modernas, tá? Tá, mas vamos voltar para cá. Os fatores de produção, trabalho, capital entendido como máquinas e equipamentos, terras, recursos naturais como água, como solo, né, a fertilidade do solo, o clima, tudo. Todos esses fatores, eles só podem ser alocados ou para um setor ou para outro. Se você pegar essa pessoa que está aqui na fazenda e levá-la para trabalhar lá na fábrica, você vai ter que sacrificar a hora de trabalho dela na fazenda. E ela vai dedicar aquela hora de trabalho na fábrica. Não dá para a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, você vai ter que escolher o que você joga para cá, para a fazenda, o que você joga para lá, para a fábrica. Você vai ter que optar se você quer ser um Brasil do século XIX, um fazendão que só produz café e que tem uma elite de 1/10 da população, se apropriando aí da riqueza gerada pelo 90% da população, grande parte dela escravizada, ou se você vai tentar industrializar, vai tentar trazer essas pessoas para morar em cidades, para, de alguma forma, viverem e trabalharem em unidades maiores, usarem máquinas, equipamentos, tecnologias que fazem a hora de trabalho dela ser mais produtiva. Tá? Você pode escolher se você quer voltar para o Brasil do agro-pop, lá dos anos 30, ou se você quer avançar para o Brasil, o gigante acordou dos anos 60, 70, um país industrializado. Tá, então, nessa escolha nossa aqui, a gente está falando café e computador, porque ele vai nos ajudar bem com um exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho, tá, gente? Mas, basicamente, se você está usando a pessoa aqui, ela não pode ser usada lá. Agora, antes de eu seguir adiante, deixa eu fazer um comentário aqui. Olha só, gente, vai ter pessoas que são melhores em trabalhar na terra, que tem um talento natural para lidar com o campo, para lidar com a fazenda e tal. E vai ter outras pessoas que não, que têm seus talentos, suas habilidades melhor no trabalho de escritório, em lidar com números e tal. Não estou falando de nível educacional, não, tá, gente? Estou falando mais assim de disposição. A pessoa querer mais viver num ambiente no outro, gostar mais de um tipo de atividade no outro, gostar de ficar ao ar livre na hora do seu trabalho, ou não ter problema em trabalhar numa luz branca durante 12 horas por dia e tal. Imagine assim, tá? Que as pessoas têm talentos distintos. Algumas pessoas podem ser caras se eu tirar ela daqui da fazenda para levar para a fábrica. Outras pessoas pode ser muito caro eu tirar um engenheiro aqui e botar para bater mato, capinar a terra. O cara tem habilidades que são muito úteis lá na fábrica e tal. Então o que eu estou vendo é que assim, vai ter alguns fatores que são específicos de setor, que tem mais característica de um setor específico. Se eu pegar um engenheiro mecânico, tirar da fábrica
onde ele tem um papel importante lá na manutenção das máquinas, e levar esse cara para a fazenda, esse cara pode até ajudar a consertar um trator, uma hora ou outra e tal. Mas 90% do tempo dele ele vai estar ocioso. Em outras palavras, se eu tirar esse engenheiro daqui da fábrica e carregar para a fazenda, eu posso ter um prejuízo grande na fábrica e um ganho muito pequeno na fazenda. Ora, isso nos leva à hipótese 3. A custo de oportunidades crescentes no emprego cada vez mais concentrado de fatores em apenas um determinado setor. Então vamos com calma com essa frase aí, porque a gente vai ter que lembrar o que é custo de oportunidade, tá? Imagine, no novo exemplo aqui, que eu tenho fazenda e hospital. 2 setores só. Outro país. Aqui só tem ou fazenda ou hospital. Aí eu vou lá, pego uma moça que atende telefone no hospital, falo assim, ó, você vai atender o telefone aqui na sede da fazenda. Beleza. Ela vai fazer aquilo de uma maneira igualmente produtiva, vai contribuir da mesma forma. Por quê? Porque atender o telefone. Aí eu pego o cara e falo assim, ó, você é enfermeiro? Eu vou tirar você aqui da enfermaria e vou te levar lá para a fazenda. Aí já começou a complicar, né? Porque o enfermeiro é uma pessoa muito importante dentro do hospital. Né? Quem faz o principal atendimento ao paciente é o enfermeiro. O médico, às vezes, vem só para instruir. Quem acompanha o paciente mais de perto é o enfermeiro. Então, eu vou ter um prejuízo muito grande aqui. Aí, o que o enfermeiro pode fazer na fazenda? Bom, geralmente o enfermeiro é um cara fisicamente saudável, ele pode carregar coisa, ele pode ajudar. Vai ter algum benefício aqui, mas ele vai ter um prejuízo considerável lá no hospital. Agora eu pego um médico, tiro esse médico lá do hospital e levo para a fazenda. Aí, meu amigo, aí você está de brincadeira, né? Quer dizer, você está forçando a barra. Você está tentando especializar demais em fazenda e você está tendo custos muito altos de um lado e benefícios pequenininhos de outro. Porque um médico nunca pegou no enxada. Você vê a mãozinha dele assim, ó, primeira vez que ele pegar no enxada vai desfacelar os dedos todos. Como é que esse cara vai ajudar alguma coisa na fazenda, cara? E pensa no tamanho do prejuízo que você está tendo em pegar um médico, tirar do hospital para trazer para a fazenda. Então, se você tentar mover todos os fatores de diversos setores para um só, você vai ter custos de oportunidades crescentes. O que é custo de oportunidade? Você vai ter um prejuízo cada vez maior de um lado, um sacrifício maior para ganho menor. Então, é o sacrifício que se faz para alcançar um determinado fim. O custo de oportunidade mede isso. Lembra que a gente falava assim, o valor de uma coisa é aquilo que se sacrifica para obtê-la. Né? Então, tem essa ideia de custo de oportunidade. Se eu tentar especializar demais a minha economia, eu vou ter um prejuízo grande em abrir mão de outros setores, de outros talentos, e vou ter ganhos pequenos. Tá. Eu falei que era 3 hipóteses, mas tem uma quarta aqui. Só que antes de eu chegar na quarta, eu acho que alguém levantou a mãozinha. Eu vou atender aqui. Espera aí, só um minutinho que eu vou voltar lá para ver quem foi que levantou a mãozinha. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver quem foi. Foi o Thiago. Diga lá, Thiago. Então, utilizando isso daí que você está falando, principalmente quando a gente se trata de produção de bens de consumo e bens de produção, e usando exatamente o Brasil como exemplo, né? Até hoje, nós ainda somos um país de bens de produção. Né? Nós produzimos insumos para outros países desenvolverem o produto final. E continuamos sendo referência no mundo, ou seja, a indústria agro do Brasil é uma das melhores do mundo. E isso entraria no conceito de vantagem competitiva, né? Porque você tem um país que é muito bom numa coisa. Mas com essa globalização e vemos que não tem como ser bom em tudo, você acha que seria inteligente ou proveitoso para a gente, como nação, continuar nessa linha de produção agrícola especializada, ou seja, focar mais nisso e delegar o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para outras nações? Ou você acha que seria melhor a gente fazer as duas coisas aqui no país? Porque, na minha opinião,
eu acho que focar na parte agropecuária por um tempo, até que nós consigamos ter a capacidade suficiente para desenvolver um determinado nível tecnológico, seria algo um pouco mais produtivo. Mas Legal, eu quero Thiago. saber sua opinião. Legal, Thiago. Sua reflexão é extremamente interessante, para variar, né? Sempre você traz questões muito importantes. Então, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse assunto que eu vou tentar me restringir a falar só umas 2 ou 3, porque dava para eu fazer uma palestra de 2 horas sobre esse assunto, cara. E é um assunto muito Pode empolgante, tá? fazer. Pode fazer. É, não posso, senão a gente não anda, cara. Mas enfim, deixa eu comentar algumas coisas que eu acho que são imprescindíveis aqui. Primeiro, que essa discussão que você está falando, essa durante 100 anos do século XX, essa foi a discussão do Brasil. A gente se perguntou assim: nós queremos continuar a ser apenas o fazendão ou nós queremos ser indústria? A nossa vocação, ela é uma maldição ou ela é algo que pode ser complementar aos nossos outros interesses, aos nossos outros talentos? Será que a gente está condenado a ser um fazendão? Ou será que essa vocação pode ser combinada com o desenvolvimento de outros dos nossos talentos? Será que se eu for sempre o fazendão, não corre risco de as coisas que eu vender lá fora ficarem cada vez mais baratas e as coisas que eu quero comprar lá de fora ficarem cada vez mais caras? Gente, essas perguntas foram que moveram o maior economista brasileiro de todos os tempos a trabalhar essas discussões. Celso Furtado era obcecado com essas questões. Ele tem uma história de vida muito interessante, ele lutou na guerra, viveu na Europa durante os tempos, viu a reconstrução da Europa depois da guerra e tal. Quando ele voltou para o Brasil, ele tinha uma visão sobre a trajetória do desenvolvimento do Brasil que quase ninguém tinha. Tinha uns outros caras na Argentina, Raul Prebisch, algumas outras pessoas que compartilhavam dessa visão com ele, complementavam a visão dele. Mas ele olhava e falava assim: se tudo que o Brasil produz e vende, commodities agrícolas, cada vez fica mais barato no mercado internacional, e tudo que o Brasil quer comprar lá fora, que são produtos industrializados, produtos mais sofisticados, cada vez fica mais caro, com o passar do tempo o Brasil empobrece. Se tudo que a gente produz está ficando mais barato, tudo que a gente quer comprar está ficando mais caro, o comércio exterior é uma forma de exploração do país. E a gente vai se lascar, a gente nunca vai sair dessa ciranda. Então esses caras vislumbraram assim: se por um lado nós temos um talento e a gente deve explorá-lo, por outro lado a gente não deve ficar refém desse talento. A gente não deve ser incapaz de ter outras coisas. A gente pode se transformar num país vulnerável se a gente não tiver outras habilidades. Então, essa forma de pensar foi a que motivou uma inclinação em direção à industrialização. E esse movimento, de alguma forma, convergiu com a ideia de que existia um poder político dominando o Brasil há 420 anos e que era fundamentado na priorização do setor agrícola. Então, quando a gente tem a Revolução de 30, quando a gente tem lá, que foi uma forma de golpe, né? O Brasil é especialista em golpes. Quando a gente tem, na verdade, tem golpe contra golpe, é tão confuso, mas enfim. Quando a gente tem a subida no poder de um grupo que não tinha tantos compromissos com o setor agrícola e que começa a abordar uma visão de industrialização, a gente tem pela primeira vez um verdadeiro projeto de país. Então, o Vargas é uma figura muito controversa, muita gente elogia, muita gente o critica, mas Getúlio Vargas talvez tenha sido aquela pessoa que primeiro expressou um projeto de país, de falar assim: eu sei onde a gente quer ir, eu sei onde a gente quer chegar, e tem um caminho que a gente vai tentar fazer. Rapaz, quando esse cara falou isso, começou tanta confusão de um lado e para outro. Essas discussões que você fez agora criaram debates extraordinários, tá? E que muitas vezes são esquecidas. Se alguém tiver curiosidade nesse momento histórico, tem um livro que foi publicado e que está disponível gratuitamente, você consegue achar online, chama A Controvérsia do Planejamento.
Por um lado, você tem um economista liberal de altíssima qualidade, um cara extremamente brilhante, falando assim, por que que o Brasil não deveria tentar guiar artificialmente uma industrialização? Por outro lado, tem um outro cara extremamente brilhante, empresário da indústria, dos mais famosos, que falando assim, por que que o Brasil precisa trilhar esse projeto de industrialização? E esses dois caras tiveram longos debates, tá? Tá tudo no livro, chama A Controvérsia do Planejamento, e está disponível online. É um livro histórico, provavelmente está digitalizado meio mal assim, é uma leitura para quem gosta mesmo, tá, gente? Mas é extremamente interessante. Então, a ideia é assim, Tiago, respondendo de uma maneira sucinta. Vocação não é maldição. E um país tem mais talentos do que um só. Então, o que a gente precisa entender é que hoje, só para explicar assim, a minha ideia de uma maneira, através de uma analogia, tem milhões de garotos, anualmente, que tentam ser jogador de futebol no Brasil. Isso não é normal. Essas crianças, elas principalmente não conhecem outras modalidades esportivas. Não conhecem salto de distância, elas não conhecem arremesso de dardo, elas não conhecem esqui, elas não conhecem patinação, elas não conhecem nada. São pessoas que querem buscar a ascensão social e veem a figura do jogador de futebol que enriquece, mas vê também a ideia da fama, da multidão, do que é atrativa também, o sucesso que um jogador brasileiro alcança mundo afora e tudo. Só que não, a gente não tem um gene do futebol. Não é normal que milhões de crianças tenham interesse em fazer a mesma atividade. Não, isso não é normal, isso é uma distorção da realidade. É porque as pessoas não conhecem os seus talentos e é que elas se investem tanto num talento só. A mesma coisa, em alguma medida, acontece com o nosso talento agropecuário. A gente tem terras extraordinárias, a gente tem um volume de chuva que ainda é melhor do que a maior parte do planeta, a gente tem uma tradição em cultivar bem a terra, a gente tem conhecimento acumulado ao longo de centenas de anos, a gente tem tecnologia de ponta, tem Embrapa, tem variedade genética, tem tudo. Mas não quer dizer que a gente só precise ser fazenda. Não quer dizer que a gente vai ter que ter ou fazenda ou desemprego. Tem outros talentos numa população de 210 milhões de pessoas. Diga lá, Thiago, sua réplica. Então, como eu imagino, tá, um cenário na minha cabeça em relação a isso, né? Porque, como você mesmo falou, e é uma verdade, ou seja, o preço das commodities não aumenta e o preço dos produtos manufaturados, eles aumentam, certo? Mas Era se... assim no século XX. Agora está acontecendo o contrário. Com a entrada da China no Exato. comércio internacional, ela está comprando matéria-prima e está vendendo cada vez mais baratos produtos industrializados. Então, aí que eu queria chegar. Como nós estamos num processo de degradação ambiental muito grande e os outros países estão com uma falta de recursos, né, eu acredito que seria mais inteligente, estou botando muito entre aspas isso, certo? Fazer concessões em determinadas situações, por exemplo, o Brasil com isso já tem, tá? Mas poderia ser melhorado. Então, o Brasil ou a Austrália ou outros países agrícolas fornecem produtos e eles têm um desconto ou uma concessão, alguma coisa dessa, em relação aos produtos manufaturados. Ou o que poderia acontecer com esses recursos que o Brasil adquire, investir na capacitação em outras oportunidades de mão de obra ou desenvolver pessoas. E essas pessoas desenvolvidas, já como não tem alguma coisa interna, muitas das vezes, fornecer essa mão de obra qualificada para outras nações. Que isso, teoricamente, já acontece com a gente. Porque os nossos profissionais de alta melhor qualificação, geralmente vão para fora. São poucos que ficam aqui. Então, eu acho que se esse acordo fosse mais claro, transparente e justo, não teria problema nenhum a gente ser uma grande fazenda, desde que, né, funcione. É.
Essa é uma boa maneira de colocar, Thiago. É assim, se o comércio fosse entre irmãos, nações irmãs, né, em que houvesse o interesse em desenvolver-se coletivamente, eu acho que talvez pudesse a gente se especializar mais. Mas eu vejo uma última questão, que é assim, boa parte da razão por que hoje o agronegócio se mostra tão mais rentável do que a indústria, ou até mesmo o setor de serviços, é tributação. A tributação que a gente Uhum. tem sobre o agronegócio é ridiculamente mais baixa do que a gente tem sobre a indústria. Nós temos um nível de tributação da indústria que distorce essa comparação. Então, a gente poderia ter muito mais industrialização, a gente poderia ganhar na concorrência com chineses, com alemães ou com americanos em vários setores, se a gente não tivesse um sistema de tributação que é tão perverso, que é tão bizarro. Então, assim, essa comparação do que dá mais para o país, o que seria mais rentável para o país, ela é distorcida pela nossa estrutura tributária. Então, a gente precisa de uma reforma tributária. Quando a gente fala em fazer essa reforma tributária, que está em discussão na Câmara hoje, que é principalmente puxada pelos governadores de Estado, finalmente os governadores de Estado têm um consenso atrás de uma única proposta, ela vai fazer o quê? Ela vai subir a tributação sobre o agronegócio, ela vai subir a tributação sobre serviços, ela vai reduzir a tributação sobre a indústria. Você já pensou a dificuldade desse negócio passar no Congresso, com aquela bancada ruralista lá? Muito, muito, muito. Eu conheço bem o setor hospitalar e de saúde aqui de Pernambuco. Os caras falam assim: Luiz, você está ficando louco? No meio de uma pandemia, você está querendo tributar mais hospitais? E aí eu fico tentando explicar para eles. Falo assim: olha, você vai pagar um pouco mais de impostos, mas o país que você vai viver é um país muito mais próspero. Então, você vai pagar um pouco mais de impostos, mas vendendo 10 vezes mais serviços. Então você vai ter ganhos também. Os caras falam assim: não, mas agora, Luiz, você tem coragem? Eu tenho. Eu sou a favor de a gente reequilibrar a tributação, porque ela é distorcida. Ela é injusta para todo mundo, mas ela é mais injusta para o setor industrial. E a gente paga caro por isso. A qualidade de vida da nossa população é pior por causa disso. Mas é difícil de convencer, viu, Thiago? Não é muito. Por exemplo, se você tributar mais, né, produtos alimentícios que não são comida de verdade, né, e dar um determinado benefício para produtos que são mais naturais, isso você já resolve muitos problemas de saúde pública, de educação, de desenvolvimento de pessoas, só com essa política, Uhum. entendeu? Já resolve muita coisa. É, Mas sabemos como as coisas funcionam, não é tão simples assim. pois é. Mas essa discussão é muito boa, amigo. Obrigado aí pelos apontamentos. Nada. Pessoal, então, só para a gente concluir aqui o conjunto de hipóteses, né? Vou voltar aqui para a gente ver as anteriores, antes da gente falar a quarta, tá? Então, a primeira era assim: existem apenas dois setores. E aqui a gente vai usar café e computador. Segundo, os fatores de produção, trabalho, capital, terras, podem ser alocados em um ou em outro setor. Não dá para ser usado para as duas coisas. Uma pessoa não pode ser enfermeiro de manhã e agricultor de tarde. Tá? A gente vai ter que escolher aqui, joga para um lado ou joga para o outro. O terceiro ponto, que é uma espécie de uma implicação, mas entra aqui como hipótese também, é falar assim: se eu ficar tentando mandar todos os recursos para um setor só, vai chegar uma hora que eu vou estar pegando gente que não tem talento para aquele setor e colocando lá. Ou seja, esse deslocamento vai custar caro lá no hospital ou na fábrica e não vai trazer tanto benefício na fazenda. Então tem um limite para a especialização, tá? E o quarto é assim: num determinado momento, a gente vai pressupor que o nível de conhecimento é único, é dado, e que a população é constante, e que o montante de recursos produtivos é dado. Então é como se a gente fosse analisar uma foto. Neste momento, qual que é a situação? Quantas pessoas tem no Brasil hoje? 211 milhões de pessoas. Daqui a 3 minutos eu vou falar, já tem um a mais. Mas
Vamos pensar na foto. Qual que é o tamanho da extensão territorial do Brasil? 8 milhões de quilômetros quadrados. Ah, se a gente invadir o Paraguai, aumenta. Mas vamos pensar na foto. Não quero invadir o Paraguai, não, viu, pelo amor de Deus. Última coisa que eu quero é o Brasil com ideias expansionistas. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia. Então, nós vamos fazer essa análise como sendo uma foto, tá? Essas fronteiras de possibilidade de produção vão ser registradas como uma foto. E agora sim, eu já vou colocar aqui no gráfico para vocês. Só que eu gosto de fazer esse gráfico passo a passo. Aqui ele já está prontinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou explodir aqui o tamanho desse negócio. Vou colocar aqui. Agora, deixa eu... Eita! Ah, aqui eu não consigo rabiscar, não, né? Estava querendo rabiscar. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Como é que eu faço para desenhar dentro do Google? Vamos ver aqui. Lousa interativa. Pronto, vamos ver. Abrir uma nova lousa interativa. Eu nunca fiz isso não, tá? Me digam aí se vocês estão vendo uma lousa interativa na frente de vocês. Ainda tá a mesma imagem do gráfico. É? Ah, então peraí. Tem que abrir no chat. Ele manda um link no chat. Não tem como eu compartilhar. Ah, tem como eu compartilhar essa tela. Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento da outra. E vou compartilhar agora a lousa interativa. Cadê a lousa interativa? Estou aprendendo aqui ao vivo e a cores. Compartilhar aqui a tela. Uma guia, deixa eu ver se eu consigo achar. Achei! Vamos lá. Agora vocês estão vendo. Não estão? Uhum. Sim, Beleza. sim. Massa, pessoal. Então, ó, vou desenhar esse gráfico aqui passo a passo com vocês, que eu acho bem melhor quando a gente começa do zero. Quando eu apresento já a FPP prontinha, não dá tanto para entender. Vamos supor que a gente tem aqui a produção agrícola, né, ou de alimentos, que a gente chamou de café. Tá aqui no gráfico, esse eixo aqui, quanto mais alto, significa que eu estou produzindo mais café, tá certo? E no eixo horizontal, eu vou dizer que é computador, ou vou dizer que é máquinas e equipamentos, bens de capital, vou dizer que é produto industrial, sei lá, da maneira que você quiser, mas 2 setores apenas, tá? E aqui eu vou dizer que quanto mais longe para a direita, um número maior de computadores está sendo produzidos, tá? Aqui está 100 mil por hora, aqui está 200 mil por hora, aqui está 500 mil por hora, tá? Se eu usar todas as pessoas, todos os equipamentos, todos os telefones, todas as terras, tudo, para produzir só computador, esse aqui é o ponto máximo de computador que eu consigo produzir nesse país, tá? Dado 211 milhões de pessoas, dado 8 milhões de quilômetros quadrados, dado tudo. Por outro lado, se eu empregar todo mundo para produzir café, só produzir café, todo mundo vai para a fazenda, uma espécie lá do grande salto para frente lá da China, obrigando as pessoas a saírem das suas casas e irem para fazendas coletivas do Estado. Se eu fizesse um negócio desse, esse aqui é a quantidade máxima de café que eu consigo produzir. Aí eu vou desenhar aqui uma fronteira de possibilidades dessa economia. Na verdade, a economia não tem aqueles 2 pontos extremos. Ela tem todas essas possibilidades intermediárias. Aí você vai falar assim, bom, mas por que você desenhou uma curvinha, parecendo uma barriga para cima? Por que você não desenhou uma linha reta, Luiz? Em que, na medida que as pessoas fossem saindo de um setor para outro, que eu fosse usando mais território, mais área de um setor para outro, por que isso não estava expresso nesse diagrama aí como uma reta? Então, eu vou expressar aqui por quê, tá, gente? Olha só. Eu vou pegar aqui um ponto A, em que a gente não está ainda no máximo do café, mas a gente está perto do máximo do café.
E vou mostrar aqui um ponto B, que a gente ainda está bem lá em cima, bem focado em café, tá? Olha só, gente, se eu tenho esse ponto aqui como uma possibilidade desse país, observe que a quantidade de café que ele está produzindo é quase a máxima que o país tem direito, né, ou tem capacidade. Mas a quantidade de computador que ele está produzindo no ponto A é bem pequenininha. Se ele sai de A para B, se um país faz escolhas coletivas lá, elege novas pessoas, refaz a sua estrutura tributária, faz um monte de mudanças lá para sair de A para B, observe o que aconteceu aqui, ó. A quantidade de café máxima que está sendo produzida caiu só um pouquinho. Diminuiu um pouquinho aqui a quantidade de café que está sendo produzido. Agora, olha como cresceu a quantidade de computador. Dobrou. Por que isso aconteceu, gente? Se a gente saiu daqui para cá, dobrou. Porque aqui a gente estava empregando gente demais na produção de café. Inclusive engenheiro, programador. Gente de sistema de informação estava lá na fazenda de café. Quando esse cara sai lá do excesso de especialização em café e volta para uma fábrica de computador, ele prejudica pouco o setor de café e auxilia, beneficia muito o setor de computador. Tá? Então, essa é uma das maneiras de entender essa curvatura. Mas para a gente continuar entendendo essa curvatura, a gente vai colocar aqui outros pontos, tá? O ponto C e o ponto D. Agora, suponha a situação oposta. Esse país já está aqui, ó, próximo do total de computador. E aí, se ele migra do ponto C para o ponto D, olha o que acontece, gente. No ponto C, a quantidade de café que ele está produzindo está aqui, ó. Vamos dizer que seja só 500 toneladas por mês, ou 500 toneladas por dia, sei lá, uma medida qualquer. Quando eu fiz esse movimento aqui, eu diminuí pela metade. Caiu pela metade a quantidade de café, de 500 para 250, tá? Visivelmente aqui, aproximadamente a metade. E quanto que aumentou de computador? Aumentou só um pouquinho. Então quer dizer que se eu tiver nas pontas, eu tentar ampliar a especialização, eu tenho custo grande e benefício pequeno. Se eu tivesse desenhado esse diagrama como uma linha reta, a inclinação é a mesma. Então, para todos os pontos do diagrama, ia ter uma mesma relação entre benefício e custo e benefício. Ao desenhar essa curvatura, o que eu estou falando é assim, essa relação de sacrifício e ganho muda se você estiver saindo da especialização ou se você estiver mergulhando numa especialização. Por quê? Porque certos fatores são melhor empregados em setores específicos. Massa isso, não é, pessoal? Pode falar. Essa explicação aí ajudou, não ajudou? Ajudou. Muita coisa. Legal. Então, ó, deixa eu fazer uma outra explicação aqui, pegando um pouco a fala e a nossa conversa aqui, minha e do Tiago, aqui, sobre negócio de Brasil ser fazendão, ou Brasil tentar juntar dinheiro com a agropecuária para depois melhorar sua tecnologia e tal. Não, aqui ficou grande demais. Espera aí. Vou fazer aqui 2 países aqui, tá, gente? E aí eu vou fazer ver quem é que está entendendo essa história mesmo. Vou ver quem já começou a entender. Ó, aqui eu vou dizer, mais uma vez, que esse eixo vertical é café, aqui é café, e esse eixo horizontal é computador, tá? Então, eu vou pôr CO. E aqui vou pôr CO também. Pronto. Agora, eu vou desenhar aqui um país que é
assim e outro país que é assim. Se eu disser para vocês que um desses países aqui é Estados Unidos e outro país é Colômbia, qual que vocês acham que é Estados Unidos? É o país A ou é o país B? Deixa eu ver aqui o chat, o que vocês estão respondendo. Todo mundo acha que é o B, né? Beleza, eu também acho que é o B. A pergunta é por quê? Será que é porque o B consegue produzir mais computador do que os Estados Unidos conseguem produzir mais computador que a Colômbia? Será que é uma questão de quantidade? Olha só, em termos de quantidade, os Estados Unidos também conseguem produzir mais café do que a Colômbia. Aqui, ó, a Colômbia está aqui. Os Estados Unidos está aqui em cima. Se os Estados Unidos quisessem produzir mais café, dava para produzir mais café que a Colômbia. Tem um território muito maior. Gente, os Estados Unidos é o país B, porque para ele ampliar a produção de computador é muito mais fácil do que para a Colômbia. Para a Colômbia, ampliar a produção de computador é difícil. Ela precisa sacrificar muito da sua produção de café para ampliar a sua produção de computador. Se ela quiser sair aqui, ó, de A para B, ela tem que sacrificar metade da produção de café para ampliar um pouquinho a produção de computador. Para os Estados Unidos, qualquer pouquinho de produção de café que ele sacrifique já expande muito mais a produção de computador. Os Estados Unidos não têm tanta facilidade em produzir café. Vai produzir café lá no Illinois, onde é frio a beça. Vai produzir café lá na Flórida, onde chove demais, tem muito vento. Não é tão ideal assim. É difícil para os Estados Unidos produzir café. Agora, ele é tão grande que ele consegue produzir mais. O que nesse exemplo aqui eu estou falando, gente? O que determina se um país tem vantagem em se especializar nesse ou naquele bem não é a quantidade máxima, é a dificuldade ou a facilidade relativa. Mas eu estou me adiantando aqui um pouquinho. Deixa eu voltar lá para a nossa interpretação do nosso diagrama. Daqui a pouco eu volto para esse exemplo, tá certo? Não se aperreie, não, que daqui a pouquinho eu volto. Deixa eu pegar aqui a janela da nossa fronteira de possibilidade de produção de novo. Vamos continuar interpretando isso aqui, tá, gente? Então, ó, se esse país agora, representado nessa FPP aqui, usasse todos os seus recursos para a produção de alimento, tá aqui, ó, o máximo que ele conseguiria seria 70 milhões de toneladas por ano. Se ele usasse todo o seu talento para produzir máquinas e equipamentos, ele conseguiria aqui, ó, 25 mil máquinas por mês ou por ano, sei lá, tá? Esses dois extremos geralmente não são os melhores, tá? Os países, na prática, vão escolher ou o ponto D, ou o ponto B, ou o ponto C. É muito raro você ver um país que está próximo desse eixo. Por quê? Porque nenhum país tem um talento assim, tem um conjunto de talentos assim tão específico. Né? A gente tem pessoas altas, baixas, tem pessoas que comem muito, que comem pouco, tem pessoas gordas, magras, tem pessoas que gostam de estudar, tem pessoas que não gostam de estudar, tem pessoas mais fortes, mais fracas, um monte de coisa no país. Então é bem improvável que a gente fique nesses extremos. A curvatura, eu já expliquei para vocês o que significa, tá, gente? Agora, deixa eu dar mais alguns detalhes sobre esse diagrama. Esses pontos aqui, E, D, C, B e A, ou A, B, C, D e E, né, se a gente for na sequência contrária, todos eles estão sobre a fronteira de possibilidade de produção. Isso significa que não tem
uma cadeira, um telefone, um computador ou sequer uma lâmpada ociosa. A gente está usando tudo. Não tem agora, por exemplo, uma sala de aula lá no Segói, lá na Rural, que está fechada, que ninguém está usando nesse momento. Não. Na fronteira de possibilidade de produção, significa que o país está usando tudo. Todos os seus recursos estão sendo empregados. Sabe quantas pessoas estão desempregadas nesse país? 0. Ninguém está desempregado. Qualquer pessoa que quer trabalhar consegue emprego. Então, essa fronteira de possibilidade de produção é uma utopia. É aquilo que a gente gostaria de ter, um nível de eficiência tão grande que não tem um lápis ocioso. Rapaz, abre aí tua gaveta. Se tiver um lápis parado, esse lápis está ocioso. Ninguém está usando. Tá aí há 2 meses, 3 meses, ninguém nunca pegou. Então isso daí não é a fronteira de possibilidade. Na fronteira de possibilidade de produção é uma situação hipotética em que todos os recursos, todos estão sendo usados. Esses pontos A, B, C, D e E são pontos sobre a fronteira de possibilidade de produção, o que significa pleno uso dos fatores. Algumas pessoas, às vezes, usam a expressão pleno emprego. Não, mas eu ouvi falar que os Estados Unidos está em pleno emprego, porque a taxa de desemprego lá está em 3%. Não. Se a gente for pensar na lógica desse modelo aqui, um país como os Estados Unidos está numa letra F. Talvez F seja baixa demais, mas talvez aqui, pertinho do C. Mas certamente, talvez esteja aqui nessa região aqui, do quadradinho azul. Ou seja, ele está próximo de usar todos os seus recursos, mas não está. Tem cadeira sobrando, tem lâmpada guardada no móvel, tem máquina ociosa, tem uma máquina de cortar grama lá que o senhorzinho comprou e que fica 2 anos lá parada, porque ele comprou só para justificar para a mulher, e aí não usa. Tá? Se tiver ociosidade, você não está na fronteira de possibilidade de produção. Agora, se você quiser olhar para um país igual o Brasil, com quase 12% da mão de obra sem emprego, aí você vai encontrar um país em uma região próxima do ponto F. O Brasil está muito distante das suas possibilidades, gente. Muito. Nós temos, 14 milhões de pessoas que estão tentando trabalhar e não conseguem. Todo dia elas saem de casa, entregam currículo, fazem entrevista e não conseguem. Nós temos uma quantidade bizarra de gente tentando trabalhar e não pode, não consegue, não encontra trabalho. Então essas pessoas estão ociosas, elas poderiam estar trabalhando, elas poderiam estar contribuindo para que a gente tivesse mais máquinas, mais alimentos mais baratos. O Brasil está numa região de profunda ineficiência. Quando você anda pelas ruas do Recife, Recife antigo, você vê aqueles galpões enormes fechados, que o sujeito está lá guardando aquela propriedade há 6 gerações da família e pagando um IPTU pequenininho assim e mantendo só para especulação imobiliária, aquilo é profundamente ineficiente. Qualquer país sério do mundo vai lá e fala assim, o quê? Vai ficar com um galpão desse aqui de 6 mil metros quadrados no Recife antigo, sem fazer nada? Sem faturamento? Pode deixar que você vai ver o IPTU que você vai pagar. E bota para lascar. Você não pode ficar parado, isso aqui é uma área nobre da cidade. Ou você aluga para alguém para fazer alguma coisa, ou então você vai pagar pela ociosidade. O galpão ocioso atrapalha alguém que vai montar um restaurante do lado. Quem é que quer ficar lá num lugar esquisito, fechado, escuro, para ir almoçar? Do lado tem aquele galpão fechado, abandonado. Aquilo atrapalha os outros negócios. O Brasil é um país profundamente ineficiente. O mundo inteiro olha para a gente e fala assim, caraca, velho, vocês poderiam estar tão melhor do que vocês estão, que faz vergonha. A quantidade que a vida podia ser mais fácil, melhor para esses 211 milhões de pessoas, vocês nem imaginam. No entanto, vocês estão aqui muito aquém das suas fronteiras de possibilidade de produção. Por outro lado, o Brasil pode chegar aqui no ponto G, sem qualquer trocadilho, tá, gente? O Brasil pode ultrapassar a sua fronteira de possibilidade de produção? Ora, é muito difícil de fazer.
Por quê? Porque você tem lá, em determinado momento, as suas possibilidades. Você pode ter uma situação semelhante a essa do ponto G ali, mas eu vou explicar depois como que isso se faz, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que você poderia consumir, né, alcançar bens materiais semelhantes a um ponto externo à sua fronteira de possibilidade de produção. Mas isso eu vou entrar com essa história daqui a pouquinho, tá? A princípio, se o país é uma economia fechada e que ele tem que fazer as escolhas ali internas, o máximo que ele pode fazer é um ponto como o ponto A, B, C, D ou E. E, no entanto, a grande maioria, se não a totalidade das economias do mundo, estão aqui no ponto F, no ponto J, no ponto K, no ponto L, sempre abaixo das suas fronteiras de possibilidade de produção. Por quê? Porque para chegar acima da fronteira de possibilidade de produção, você precisaria superar suas limitações. Tá. Então, esse modelo, por mais simples, já ouviu o barulhinho aí de alguém levantando a mão, chego já. Esse modelo, por mais simples que possa parecer, ele nos permite entender e analisar um monte de discussões. A primeira delas eu acabei de fazer. É o fato de que o Brasil tem um grande desemprego. E não é só o desemprego de pessoas, gente. Vocês me ouviram falar aqui sobre o desemprego de galpões no Recife Antigo. Está lá só juntando poeira e especulação imobiliária, esperando subir o preço para esses caras venderem. Então, isso é ociosidade. Isso é você não usar os seus recursos. Da mesma forma, tem terras boas que ficam ociosas às vezes por anos. Por quê? Porque o cara fica só esperando o valor da terra subir, ele fica guardando lá e, de alguma forma, especulando. Isso é ineficiente, tá? Milhões de pessoas que não têm acesso à educação. Essas pessoas também vão acabar ficando ociosas. O mundo está mudando. Cada vez mais quem emprega são setores de serviços digitais. A nossa escola mal e mal ensina português e matemática. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão sair da escola e não vão conseguir se empregar. Vão ficar ociosas. Mas o Brasil fica semeando a sua permanência aqui no ponto F, bem aquém da sua fronteira de possibilidade de produção. Vamos falar sobre um segundo... já vou chegar aí na pergunta, tá? Os efeitos de avanços ou retrocessos técnicos e tecnológicos. Então, olha aqui, gente. Um país que tenha essa fronteira de possibilidade de produção aqui do meio, essa letra B aqui, ó, produto B, produto A, ele pode migrar para cima, para uma fronteira maior ou para uma fronteira menor. Se, por exemplo, ele tiver uma população maior. A população cresce, essa fronteira pode se deslocar. Agora ele tem mais gente que pode ser empregada no setor B ou no setor A. Por outro lado, se tem uma pandemia, você tem a perda de 600 mil vidas, você está fazendo isso aqui, ó. Você está encolhendo a sua fronteira de possibilidade de produção. Mas daqui a pouquinho eu quero falar especificamente sobre progresso tecnológico, tá? Deixa eu voltar lá, porque eu acho que teve alguém que levantou a mão. Vamos ver se ainda... Pronto, diga lá, Thiago. Mas você meio que acabou de responder o que eu ia perguntar. Uhum. Em um caso, por exemplo, de pandemia, guerra, como funcionaria o comportamento dessa curva? Uhum. E no caso desse gráfico, o ponto G seria tipo uma otimização, ou seja, um ponto máximo de alcance dessa produção a nível de satisfação de indivíduo, algo assim? Esse ponto G, cara, ele é impossível de ser alcançado se o país for uma economia fechada. Então, eu vou te dar uma resposta, assim, mais ou menos, que vai te ajudar a entender, tá? Suponha que o seu país está no ponto D. E aqui, ó, o Brasil está produzindo muito mais alimentos do que a gente come. A gente não come tanto alimento, mas a gente produz alimento para o mundo inteiro. Tá. Se eu usar esse alimento, né, produzir esse alimento, comer só uma parte dele, dos 60 bilhões de toneladas, eu comer só 48, eu comer só 30, e exportar metade da soja para fora, metade do milho para fora,
dependendo do preço do milho e da soja, eu posso comprar muitas máquinas e equipamentos com esse milho. Como é que a gente registra preço? A comparação do preço entre milho e soja num diagrama como esse aqui. Uma das maneiras de fazer era traçar uma reta. Uma reta vai dar uma relação de como se troca tonelada de alimento por milhares de máquinas. Então, se o preço da tonelada de milho é, vamos dizer, R$ 4.000, e o preço do computador é R$ 1.000, eu vou ter uma relação de 4:1. 4 toneladas de milho compram... uma tonelada de milho compra 4 computadores. Tá, se é essa relação, a gente vai registrar de quanto que um compra de outro, vai registrar como uma linha reta. Então, o país pode escolher ficar aqui no ponto D e pode ter uma linha reta que o leva até o ponto G. Então, ele produz muito milho, muito mais do que precisa, o milho está subindo de preço, está cada vez mais caro, ele vende e compra celular. O celular está caindo de preço, está cada vez mais barato. Então, uma das maneiras que o país tem de se libertar das suas restrições internas é através da especialização na produção de um bem que seja muito caro no comércio internacional. Se você produz o nióbio, e o nióbio passa a ser... Ou se você produz o grafeno, e o grafeno passa a ser a grande mercadoria do século XXI, você pode produzir muito grafeno e, com isso, comprar um monte de coisa lá fora. E aí você está libertando o país das suas amarras internas. A gente não precisa de todo o grafeno que a gente tem. A gente vai produzir, vender uma parte dele e, com isso, poder comprar, sei lá, melhores serviços, melhores software, atendimento hospitalar, máquina para fazer raio-x na nossa população, máquina para fazer exames laboratoriais para a nossa população e tudo mais. Então, seria possível... o caso da Arábia Saudita, por exemplo, Exato. Dos países da Arábia e tal. Muito bom, muito bom. Esse é o caso de um país explorador de petróleo. Agora, assim, sem querer estender demais essa possibilidade, há países que fazem bom uso do seu petróleo e há países que não fazem bom uso do seu petróleo. Então, quando você pega o exemplo de economias africanas, como, por exemplo, a Nigéria, você tem um país que detém uma reserva grande de petróleo e aquilo ali só serve para atiçar, para aguçar as tensões políticas, a pancadaria, os golpes de Estado. Então, existe uma espécie de uma maldição do petróleo, que gera uma disputa tão violenta entre grupos de poder dentro do país que não permitem o país se organizar. E você tem outros países que fazem bom uso de petróleo, né? Não sei se a Arábia Saudita é o melhor exemplo, mas certamente você tem visto esses países do Oriente Médio cada vez mais adquirirem outras formas de empresa, porque eles sabem que o petróleo alguma hora vai parar. Então, eles estão construindo parques temáticos, eles estão se especializando em prestar serviços, estão contratando os engenheiros, os pesquisadores de todo canto do mundo, investindo nas suas universidades. Por quê? Porque eles sabem que uma hora o petróleo vai acabar. E aí eles estão tentando fazer bom uso do petróleo, tá? Mais alguma pergunta até aqui? Eu queria ainda dar mais um exemplinho aqui para vocês, gente, que é o da mudança tecnológica. Tá. Então, vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui. Ele está um pouco grande, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui para ele caber inteiro na nossa tela. Por favor, confirmem para mim que vocês estão vendo aí essas duas fronteiras de possibilidade de produção com inclinações diferentes. Está dando para ver. Beleza, obrigado, gente. Sim. Tá. Então, imagine um país que ele primeiro está nessa fronteira de baixo, tá, gente? Nessa fronteira que tem o ponto A. Então, esse país está lá. Essa é a foto de hoje. Essa é a maneira como uma coisa está hoje. E ele tem esses dois setores. Vamos continuar dizendo aqui que, no caso, o Y era um produto agrícola, no Z era um produto industrial. Tá? Só para a gente continuar com essa discussão sobre a história do Brasil e as escolhas que o Brasil fez. Pessoal, olha só. Imagine que, de uma hora para outra, a Embrapa vai lá e desenvolve uma variedade genética que se adapta melhor ao semiárido. Aí você começa a plantar soja no semiárido.
Aí você vai falar assim, qual é, Luiz? Espera aí, esse negócio viajou agora, soja no semiárido, a quantidade de água que tem lá, não dá e tal. Eu falo assim, não, mas calma. A mesma coisa se dizia do Centro-Oeste. Nos anos 60, quando se falava de produzir soja ou milho no Centro-Oeste, as pessoas riam de você. Falavam que você era doido. Falavam, não, ali não dá. Temperatura, a condição do solo muito ácida e tal. Não dá para plantar soja e milho no Centro-Oeste. No entanto, a gente foi lá e fez. Não só a gente criou, né, as estruturas de irrigação, usou fertilizantes, agrotóxicos, melhor falando, e também desenvolveu variedades. A história da Embrapa é uma história de sucesso no Brasil. Então, de repente, de uma hora para outra, se você tem uma nova variedade genética, a quantidade máxima de um dos bens que você está produzindo, a quantidade máxima daquele bem agora é um pouco maior. Você agora pode produzir mais soja, porque você desenvolveu uma variedade que torna maior a possibilidade de você fazer com o território que você tem. No entanto, se a mudança foi só uma variedade genética, aquilo não vai mudar a quantidade de máquina que você pode produzir. Né? Porque a variedade genética do milho ou da soja não vai afetar em quase nada a produção de produtos industriais. Estou forçando um pouco a barra, tá, gente? Porque, na verdade, milho está em quase tudo. Milho está na indústria, milho está em tinta, milho está em plástico, milho está em quase tudo. É um produto que a gente precisa demais. Mas, enfim. De toda forma, você ter uma nova variedade de soja não vai alterar a quantidade de máquina e computador que você consegue produzir num determinado momento. No entanto, se a sua fronteira de produção mudou, como da primeira aqui, mais baixa, onde tem um ponto A, para o ponto G, ou que você passou para ter essa outra fronteira de possibilidade de produção, observe que agora você pode ter migrado para um patamar em que você sai do ponto A para o ponto G. E que isso significa que você, no seu país agora, tem mais alimento e mais máquina e computador. Opa, como? Como é que isso pode? Se você só mudou as condições de produção em um dos setores, como é que agora o país consegue produzir mais dos dois, ao passar do ponto A para o ponto G? Deixa eu rabiscar aqui, porque aqui com esse negócio eu não consigo. Vou interromper a compartilhamento e vou lá para a lousa interativa de novo. Só um minutinho. Abrir uma lousa interativa. Pronto, agora eu vou compartilhar. Uma janela. Pronto. Já estamos aqui na lousa interativa de novo, né, pessoal? Tá, então, ó. Como é que... Eu já entendi como a gente estava aqui, nessa primeira fronteira de possibilidade de produção, e a gente foi para uma outra que era assim, né? Que um dos vértices era mais alto, ou seja, a quantidade máxima de soja que pode ser produzida agora ficou um pouco maior. Por quê? Porque eu tive o desenvolvimento de uma variedade. Mas como é que, na prática, isso pode significar eu sair do ponto A para o ponto B? E observe o que acontece no ponto A. No ponto A eu tenho essa quantidade de soja aqui, e eu tenho essa quantidade de máquinas e equipamentos aqui, tá? Aqui embaixo. No ponto B, eu aumentei a quantidade de soja e eu aumentei a quantidade de máquinas ou de computadores. Como é que pode, se a mudança técnica e tecnológica ocorreu só em um setor? Como é que eu posso ter ampliado a possibilidade de usufruir dos dois bens? Quem que me ajuda a resolver esse mistério? Parece um mistério mesmo, um paradoxo, né, gente? Como é que pode? Se o avanço técnico foi só em um setor, como é que de uma hora para outra eu poderia sair do ponto A para o ponto B? Em que eu tenho uma produção maior de soja e uma produção maior de máquina e computador. Gente, a verdade é que
O avanço técnico-tecnológico, ele desemprega. Eu agora consigo, ao fazer uma mudança técnica-tecnológica, se eu usar o mesmo tanto de pessoa que eu usava antes, eu passo a produzir muito mais. Se eu continuar fazendo as escolhas de antes, eu iria produzir muito mais de soja. Então, o avanço técnico-tecnológico desemprega a gente no campo e manda essas pessoas para as cidades. Essas pessoas nas cidades, se o país não fosse burro, estúpido, ela pegava essas pessoas e falava assim, ó, é de graça, comunidade técnica, escola comunitária, universidade técnica, coisas que o mundo inteiro faz, que é treinar pessoas que estão saindo de um setor para outro. Ao treinar pessoas que estão saindo de um setor para outro, você está falando assim, eu sei que de tempos em tempos, avanços técnicos promovem demissão em massa num setor. Pega no setor automobilístico. A quantidade, nessas montadoras, a quantidade de pessoas que era empregada no setor automotivo nos anos 70 transformaram aquela liderança sindical, né, o Lula, numa liderança nacional. Era muita gente, era centenas de milhares de pessoas empregadas nas fábricas de automóveis. Hoje é um tamaninho desse tamanho aqui, ó. É muito pouca gente. Se for fazer um protesto, não enche uma praça. O poder político de mobilização dos sindicatos caiu muito. Por quê? Porque desempregou demais com a adoção de robôs, com a adoção de linhas automatizadas, com segmentação das fábricas, então um monte de coisa que eles fizeram. Tá, essas pessoas saíram do setor automotivo e foram para onde? Alguns deveriam virar professor, outros poderiam virar artista, outros poderiam virar jogador de futebol, técnico veterinário, um monte de coisa. Mas o que a gente fez? A gente não se preparou para essas mudanças. Outro setor, assim, o setor bancário. Na minha infância, os bancos eram gigantes, agências enormes, assim, você andava 200 metros dentro de uma agência bancária. E hoje em dia, o banco é todo online. A maior parte das coisas, eu não lembro a última vez que eu fui no banco. Acho que a última vez que eu fui no banco foi levar o meu sogro para fazer prova de vida, pegar lá as digitais, alguma coisa assim. Eu mesmo entrar no meu banco, não lembro. Talvez quando o meu cartão tinha vencido, eu tive que buscar o último e tal. Então, o número de pessoas empregadas no setor bancário despencou, assim, onde antes era 400 mil numa cidade igual Recife, hoje não deve ter 50. Um oitavo. Então, essas pessoas estão sendo demitidas de um setor por causa de avanço tecnológico e elas são recursos valiosos para a nossa economia, que a gente, em vez de absorver em outros setores, a gente manda para a fila do desemprego. Então, gente, o Brasil, é o que a gente vai percebendo, que esse grau de ineficiência do Brasil não é acidental. É porque a gente não faz as coisas que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro sabe que existe progresso técnico e tecnológico. O mundo inteiro desenvolve essas escolas técnicas. Na universidade, nos Estados Unidos eles chamam de community college. É a universidade comunitária. Você chega lá, não tem um curso superior mesmo, assim, de engenharia, de medicina, não. Você chega lá, tem técnico veterinário, técnico de informática, técnico de não sei o quê. Quando você tem isso, as pessoas entram, fazem um curso de 6 meses, de 1 ano, e já sai com emprego. Sai do setor que era de, sei lá, confecção, entra no setor de informática. Sai no setor de bancário e vira artista plástico. As pessoas começam a ser remanejadas. O país não desperdiça os seus talentos. Tem o Tiago e a Cleide, mas eu acho que o Tiago já perguntou muito, eu vou passar para a Cleide primeiro, tá, Tiago? Depois eu passo para você de volta. Diga lá, Cleide. Cleide, tá me ouvindo? É o áudio dela que tá muito baixo. Eita. Cleide, nós não estamos te ouvindo, não. Seu microfone está com problema? Veja aí se é a conexão dele.
Não estou conseguindo te ouvir, amiga, desculpe. Mas minha dúvida ainda ficou no gráfico. Ah, pois é. Escreve aqui no chat, tá, gente? Por que ele ficou o ponto no mesmo lugar? Ah, tá bom. Vamos voltar lá. Eu vou compartilhar aqui com você. Eu já mais ou menos entendi o que foi a sua dúvida. Vou voltar para ele aqui, ó. Então, vamos ver o que aconteceu. Antes a gente estava nessa fronteira de possibilidade de produção de baixo, tá? Aí a gente teve um avanço tecnológico. No nosso exemplo aqui, desenvolvimento de uma variedade genética para produzir mais soja. Tá, então, como esse setor aqui da esquerda, né, do vertical, que era o setor agrícola, agora a gente passou desse ponto máximo de produção de soja, passou para esse ponto máximo de produção de soja, em decorrência daquele avanço técnico-tecnológico. Só que como a gente só teve o avanço técnico na produção de soja, nada mais mudou aqui no setor industrial, a produção máxima do setor industrial continuou o mesmo. Então, esse aqui era o ponto inicial de máximo da soja, esse aqui era o ponto inicial de máximo de indústria. Esse aqui é o ponto final de máxima da soja, esse aqui continua sendo o ponto final de máxima de indústria. Então, na hora que eu vou ligar os pontos, em vez de fazer para cá, eu vou fazer para lá. Esse ponto aqui não mudou, porque eu estou supondo um avanço técnico que não gera efeito generalizado. Né? Quer ver? Um exemplo de avanço que gera efeito generalizado é computador. Na hora que a gente adota mais computadores, a tendência que a gente tem é salto dos dois pontos da curva. Daquele jeito que a gente viu aqui, ó. A gente salta para cima, assim, ó, os dois pontos da curva. Por quê? Porque computador ajuda na fazenda, computador ajuda no hospital, computador ajuda na fábrica, computador ajuda em todo canto. Na sala de aula. No entanto, gente, computador, olha para isso. Quem é que falou que estava ficando depressivo? Acho que era a Márcia. Olha para isso, gente. Se computador ajuda em todo canto, a gente faz saltar essa fronteira de possibilidade de produção, 60%. 60% do valor que você paga num computador no Brasil é imposto. Se você gasta R$2.000 para comprar um computador no Brasil hoje, você está pagando R$800 para comprar esse computador e R$1.200 para dar para o governo. Era para custar, talvez não 800, mas sei lá, 1.000, 1.100, você paga 2.000. A gente tributa coisas que nos fariam avançar mais rapidamente, ser mais produtivo. A gente vai lá e... Não, isso aqui é bom demais, deixa eu massacrar. O mundo inteiro olha pra gente e fala assim, gente, esse país é doido, cara. Olha lá, os caras tributam o computador. Todo mundo sabe que o computador ajuda na sala de aula, ajuda na fazenda, ajuda na fábrica, ajuda no comércio, ajuda em tudo. O Brasil vai lá, mete... Ah, pronto, mão de obra, trabalho, salário. O imposto sobre mão de obra, se você pegar todos os encargos trabalhistas, é de 60% sobre o valor. O cara te contrata, te paga salário mínimo 1.100 e ele paga 800 para o governo, 700 para o governo, para ter um trabalhador. Paga 1.100 para você, paga 500, 600 para o governo. Poxa, mas vai tributar a mão de obra? Vai tributar emprego? Você não gosta de emprego? Você quer lascar emprego? É isso? É inacreditável, né, gente? O mundo inteiro olha pra gente e fala assim, não, cara, esses caras aí é uma questão de fazer uma junta psiquiátrica. Não basta um médico de doido de cabeça, não. Tem que fazer uma junta, assim, de especialistas, psiquiatras de todo mundo para estudar o brasileiro, porque a gente joga fora demais oportunidade para crescer. Nosso país está aquém demais do que a gente poderia estar. Não fica depressiva não, hein, Márcia? Pelo amor de Deus. A gente, daqui, é o que eu falo sempre para meus alunos. Daqui a uns 400 anos, esse país vai estar ótimo. Pode ficar tranquilo, tá? 400, 450 anos, isso aqui vai estar perfeito, vai ser ótimo. Só demora um pouco, mas... não fique desesperada, não. Deixa eu voltar aqui no Tiago. Diga lá, Tiago. Então, quando você tem
um aumento da tecnologia, por exemplo, e você tem um grande número de desemprego, né? Alguns países conseguiram trabalhar isso de maneira efetiva durante um tempo, né? Você tem a China, que tem 2 bilhões de pessoas e a taxa de desemprego é menos de 4%. E eles passaram por um processo desses, ou seja, eles tinham muita parte da produção deles manual e eles automatizaram isso, mas eles não deixaram esse povo que saiu do mercado de trabalho manual ocioso, né? Eu não sei de fato como isso foi feito, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Mas eu sei que o que acontece é, o empresário ele tem duas opções nessa fase de transição. Uma, se ele tem o dinheiro, ele compra nova tecnologia. Dois, se ele não tem dinheiro, ele mantém funcionários defasados a um preço muito menor, porque você tem uma alta demanda de funcionários naquele segmento, né? Então, por exemplo, não aqui no Brasil só, mas em muitos lugares, quando a gente fala de carros autônomos, você vai ter um desemprego gigante de todo mundo que trabalha nesse setor, por exemplo. Né? E o que você vai fazer com esses profissionais que já estão tipo, há 20 anos, 30 anos na mesma profissão, não sabe fazer mais nada a não ser dirigir? Pois é, essa pergunta que você está fazendo, Thiago, essa daí eu não vou ter resposta, cara. Você está falando de uma coisa que a gente vai até discutir aqui na frente, que é uma coisa chamada desemprego estrutural. Desemprego estrutural acontece no Brasil de maneira dramática. A gente tem pessoas que saíram do mercado de trabalho há, sei lá, 15, 20 anos atrás, e que é muito difícil de você trazer de volta. É muito difícil de você, de alguma forma, trazer de volta para cá. E tem que requalificar, mas muitas vezes as pessoas não querem se requalificar, elas têm dificuldade de aprender, elas não querem se submeter de novo a um regime fabril de fábrica e tal. Então, é um problema bem complexo, cara, que envolve um pouco do aspecto psicológico de uma pessoa. As pessoas são traumatizadas, às vezes, por terem trabalhado por 20 anos numa operação, sei lá, uma mina de carvão, de repente o cara é demitido como se ele fosse um bagaço de laranja e tal. E como é que esse cara vai para um outro propósito de vida? Como é que ele se engaja, né, para ficar, de alguma forma, se sentindo um membro útil da sociedade e tal? É muito difícil. Essas são questões bem mais profundas. E que, honestamente falando, sabe, Thiago, não param na economia. A gente tem que ter limite do quanto que a economia pode responder. Tem algumas coisas que a gente vai ter que pensar na psicologia, na sociologia, na antropologia, na cultura, nos valores, na organização familiar, no desenho de instituições, né, que ao mesmo tempo promovam inclusão, que as pessoas de alguma forma se ajudem a migrar de um setor para outro e tal. São coisas mais complexas do que a economia. É como se você, sei lá, tivesse uma ferramenta, essa ferramenta é uma chave de rosca, e você quer usar essa chave de rosca para, sei lá, usar de alicate. Não vai dar. Tem gente que acha que só tem economia para explicar tudo, e não é. Tem problemas que vão além da economia. Pessoal, olha só, nós estamos chegando a meio-dia, eu tenho que interromper aqui a nossa aulinha, mas eu queria combinar com vocês duas coisas, notícias boas, tá? Primeiro, é que nós não temos aula marcada para o dia 2. Dia 2 é a quarta-feira de cinzas, e aí é ponto facultativo na Rural. Eu sei que não vai ter carnaval em muitos lugares, mas muitos eu sei que vão viajar e tal. Nós não temos aula marcada para o dia 2. E nós temos uma atividade aí avaliativa que estava prevista para ser entregue no dia 2, né? Eu sugiro que a gente empurre ela para o dia 4. E aí, é a sexta-feira, quando a gente de fato vai ter aula, o nosso próximo encontro. E aí, inclusive, eu podia gravar um videozinho curto de meia hora, concluindo uma ou duas páginas que faltam aqui nas nossas fichas de aula. Porque também ia ser meio chato eu colocar atividade para vocês, e lá está incluída uma ou outra questão de assunto que vocês só vão ter lido nas fichas de aula, mas que não vão ter passado pela sala de aula.
Então, o que vocês acham da gente empurrar para o dia 4? Levanta a mãozinha aí se você concorda. Beleza. Eu acho que nós vamos ter unanimidade nessa discussão aqui, ó. Beleza, unanimidade. Massa, todo mundo concordou. Então é isso, gente. Eu vou gravar um videozinho curto, de meia horinha aí vocês têm até, sei lá para quarta, quinta-feira, no dia que vocês quiserem, para assistir essa meia hora de vídeo. Eu vou colocar tanto no WhatsApp quanto no nosso Google Classroom. E lembrando que eu vou entrar lá no Google Classroom e alterar a data de vencimento lá da submissão da atividade avaliativa, tá? Hoje lá está constando dia 2 de março, eu vou mudar para o dia 4 de março, 1 minuto antes de começar a nossa aula. Aí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode conversar comigo pelo WhatsApp ao longo desses dias, tá certo? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. As informações todas que a gente deu vão estar disponíveis para quem também não pôde estar presente hoje. E, como de costume, eu vou